Oi, gente, tudo bem? Você que tá aí do outro lado gosta do Halloween? O Halloween é a minha data favorita de todas da vida. Pena que aqui no Brasil é muito fraco, que praticamente não pegou. Então, pra gente comemorar, talvez eu traga outros vídeos também, vamos ver se vai dar tempo, mas pra gente começar a comemorar aqui essa data, né, tão especial que eu amo tanto. Eu tô trazendo esse especial temático aqui pra vocês, mas é um vídeo um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a fazer, porque é um vídeo mais informativo. E eu vou trazer algumas curiosidades sinistras sobre essa data e você vai entender por que alguns cristãos de carteirinha devem realmente odiar esse feriado, que não é feriado aqui, mas tudo bem. E por mais incrível que pareça, eu não tô falando de fantasmas. Na narrativa de hoje, você vai descobrir o verdadeiro lado perturbador, terrível e obscuro do Halloween. Bora lá? Fala, oi, produção. Oi. Eu não te apresentei hoje. Bom, galera, seguinte. O Halloween, como a gente conhece, é aquele Halloween clássico que veio dos Estados Unidos para cá e para outros países também. A gente olha e pensa, que coisa divertida, né? A festinha para criança, pra gente se fantasiar, concurso de fantasia, fazer vários jogos divertidos, mas nem sempre foi assim. Primeira coisa, se a gente parar pra pensar, é uma coisa de doido, né? Porque assim, você tem uma galera que está normalizando coisas como sangue, morte, destruição. Os pesadelos mais terríveis das pessoas são normalizados. Aí você tem um bando de crianças que são mandadas pra rua, né? No Halloween clássico, são mandadas pra rua pra bater na porta de estranhos, aceitar doces de estranhos. Aí você tem gente enfiando o cara num tacho d'água tentando morder maçã. É uma série de coisas malucas, abóbora com sorriso. E aí a gente para pra pensar da onde surgiu isso, né? Quem foi o cidadão que sentou um dia e pensou, vou criar uma festa bem esquisita. Não foi exatamente assim que aconteceu. Foram vários movimentos, várias coisas que rolaram ao longo dos anos aí, até que a festa se tornasse essa festa de criança, que hoje em dia não é mais nem só para criança, né? É para adultos também, mas por um tempo era uma festa de criança. Até chegar no Halloween que a gente conhece, rolou todo um processo. Então, assim, eu vou fazer uma introdução rápida aqui, só para vocês entenderem a base. Só que, assim, o Halloween, ele demorou tanto tempo para se tornar o que é hoje, que existem estudos muito sérios, tem historiadores que fazem pesquisas profundas para tentar achar a origem, a base, porque é uma mistura de várias aleatoriedades muito loucas. Então, assim, eu vou dar um resuminho básico aqui. Se vocês quiserem saber mais, deixa nos comentários que eu trago um vídeo completo falando sobre a origem do Halloween. Mas eu vou dar uma passada bem rápida, só para contextualizar, para a gente entrar no tema que eu quero debater com vocês aqui hoje, que é um tema bem complicado. Bom, quando a gente olha lá atrás, as primeiras manifestações, a essência mais antiga do Halloween era uma festa pagã celta, né? Isso já tem muito cristão hoje em dia que já não quer saber de Halloween por causa disso. Era uma festa pagã, os povos celtas eles viveram entre 3.000, até de 3 a 5 mil anos atrás, e todos os rituais deles eram centrados nas mudanças das estações, no clima, na natureza e tal. E em 31 de outubro, eles comemoravam um ritual, uma celebração, eles faziam uma celebração que eles chamavam de Samhain. E o que acontece nesse período? Naquela época, eles só consideravam duas estações. Metade do ano era a metade luz, que seria o verão, e a outra metade a metade sombra, que seria o inverno. Em 31 de outubro, você estava entrando para o início do inverno. Era o fim do verão e o início do inverno. Então era o ano novo para eles. De 31 de outubro para 1 de novembro, era muito parecido com o que a gente faz hoje, de dezembro para janeiro, na virada do ano. E como eles estavam entrando no inverno e naquela época não tinha a tecnologia de hoje, eles faziam toda uma celebração no dia 31, mas eles tinham muito medo do que ia acontecer nos próximos meses até você voltar a ter as colheitas, as plantações, porque o frio lá era absurdo, você não tinha a tecnologia que você tem hoje, eles não entendiam os fenômenos naturais, tudo para eles eram deuses, era magia e tal. E eles sabiam que muitas pessoas morreriam durante o inverno, muitos animais morreriam durante o inverno. Então, não só era uma data para celebrar um próximo ano que chegava, como também era uma data centrada na ideia da morte. Tudo ali estava ligado com a ideia da morte. Tanto que uma das crenças principais deles era que na data de 31 de outubro, os mundos dos vivos e dos mortos
estavam interligados. É como se o véu que divide as duas dimensões praticamente não existisse. Então, os fantasmas viriam, os demônios viriam, as assombrações viriam também seus antepassados, seus ancestrais que poderiam vir para te proteger, estaria tudo aberto. Então, a base que fala muito dessa coisa da morte já começa aí. E eles tinham vários rituais que eles faziam aos seus ancestrais, de se comunicar com o outro lado. Então, essa é a primeira coisa. Passando um pouco tempo, né, como eu falei, eu vou só passar rapidamente, senão esse vídeo vai ficar gigante, não é o intuito, tá? Passando um pouco tempo já lá para a Idade Média, a gente vai chegar lá na época da Inquisição. Então você tinha a Igreja Católica, que estava tentando converter esses antigos pagãos em cristãos, e a igreja, eles fizeram o quê? Eles tiveram várias estratégias para tentar facilitar a conversão, porque muitas das práticas pagãs, elas estavam tão enraizadas nessas culturas, principalmente nas regiões rurais, que era muito difícil você mudar a crença, a fé dessas pessoas. E uma das coisas que a igreja fazia era uma troca de datas. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um desses rituais pagãos, no caso um ritual romano, e eles criaram uma data cristã, baseada na ideia dessa festividade, que eles chamaram de Dia dos Mártires, ou Dia de Todos os Santos, que a gente conhece até hoje. E o que eles fizeram? Como tinha essa data de Samhain, que era muito comemorada em várias regiões da Europa pelos pagãos, eles pegaram esse Dia de Todos os Santos, o Dia dos Mártires, e determinaram que seria dia 1º de novembro. Por quê? Porque o Samhain, na verdade, seria dia 1º de novembro. Acontece que eles começavam a comemorar no pôr do sol do dia 31 de outubro até o dia seguinte, igual a gente faz. Você vai comemorar o Natal, você começa na véspera. Você vai comemorar o Ano Novo, você começa na véspera. Samhain, você começava na véspera, mas a data realmente do Ano Novo seria dia 1º. Então a igreja criou o Dia de Todos os Santos. Não só isso, como a igreja percebeu que as pessoas continuavam com as suas celebrações de Samhain, ela ainda criou um segundo feriado, que é o Dia de Finados, trazendo aquela ideia dos mortos também para sobrescrever, como se ela tentasse pegar essas práticas pagãs e dar uma roupagem cristã para facilitar que as pessoas aderissem à nova religião. Então eles pegam e criam um dia de finados no dia 2 de novembro, que também traz a ideia dos mortos. Até hoje as pessoas vão nos cemitérios e tudo mais. E aí você tem dois feriados, duas datas, né, religiosas, cristãs, tentando apagar, né, o Halloween, fazer as pessoas esquecerem que até então não tinha esse nome. Só que não adiantou. As pessoas tinham tantas práticas que elas ainda eram perpetuadas de geração por geração ali, várias coisas que as pessoas faziam, e a gente já vai falar sobre isso. E o que aconteceu? As pessoas não só continuaram fazendo o que elas faziam em 31 de outubro, como elas começaram a chamar esse 31 de outubro de um termo que era All Hallows Eve, que em inglês significa a véspera do dia de todos os santos. Aí acabou se tornando a véspera, e depois de um tempo, esse nome foi abreviado, se tornando Halloween. Tudo junto, entendeu? Véspera de Todos os Santos. Sabe quando você vai abreviando? E aí chegou-se nessa palavra. Tá, Ana, e o que a galera fazia nessa época, no dia 31 de outubro? 1 milhão de coisas. Tentavam-se profecias, tentar adivinhar o futuro, arte oracular, que não tinha esse nome na época, né, mas era feito. No século XVI, na Inglaterra, principalmente nas regiões rurais, existiam alguns povoados que tinham o costume de se fantasiar, entre aspas, eles usavam máscaras, e eles passavam de porta em porta, e eles batiam na porta das pessoas, eles faziam mini peças ali, e eles faziam umas apresentações e pediam em troca comida, dinheiro, esse tipo de coisa. Então você já tinha alguns movimentos que a gente começa a perceber que com o tempo foi gerar várias das práticas do Halloween. Tinha a questão, a abóbora não era uma abóbora, era um nabo, eles faziam uma lanterna feita de nabo, que eles colocavam a vela dentro. Tinha vários costumes que já aconteciam em várias partes da Europa. E aí começam os primeiros problemas. Por quê? Nesse caso da Inglaterra, essa prática começou na área rural, que as pessoas iam batendo de porta em porta. E aí o que acontecia? Muita gente entornava, bebia muito, e aí ficava fazendo algazarra pelas ruas. E aí as pessoas começaram a ameaçar, sabe? Tipo, mas você não vai me dar nada, eu tô aqui fazendo teatrinho, você não vai me dar nada. Você já estava começando a ter um movimento meio esquisito. Isso lá atrás, no século XVI, você já tinha alguns problemas com isso.
Quando essas práticas saíram da região rural e foram para a cidade, lá em Londres, que as crianças começaram a ser mandadas para a rua para participar dos eventos ali, as crianças começaram a aprontar. Então elas saíam na rua e elas jogavam coisas nas casas, elas pregavam peças nas pessoas, isso já estava acontecendo. É igual o Abracadabra. E os meninos chatos Joga jogam papel pra cima, papel papel higiênico, higiênico. esse tipo de coisa. Essas travessuras já aconteciam. E aí começam os problemas, porque isso foi tomando uma proporção absurda. Quando foi no século, isso a gente está falando do século XVI, XVII. Quando foi no século XIX, teve uma crise de fome muito, muito grande ali na Europa. Então, muitos europeus começaram a migrar para os Estados Unidos e levaram com ele as suas culturas, né? Essas tradições, várias tradições que eles tinham, e principalmente do 31 de outubro, do Halloween. Dentre eles, principalmente, Irlanda e escoceses também, né? Irlandeses, escoceses, ingleses também, mas principalmente irlandeses. E os irlandeses, eles levaram várias travessuras que eram bem complicadas, né? E aí o que acontece? Se a gente olha o período histórico dos Estados Unidos, estava acabando a Guerra Fria. E o país estava em luto. Essa coisa da morte estava muito presente, porque a galera saía para combate e não voltava para casa. Você não sabia se o seu ente querido tinha morrido ou não, porque toneladas de corpos eram enterrados sem identificação. Então, as pessoas elas tinham uma aura ali nos Estados Unidos na época de ter aquela esperança de que uma hora aquele parente, aquele ente querido que foi ali para a Guerra Civil e não voltou, uma hora ele poderia voltar. E aí esses imigrantes europeus eles trazem uma crença de que naquela data específica você poderia ter contato com os mortos, sabe? Digamos assim que para os Estados Unidos foi muito fácil para eles abraçarem a ideia dessa festividade, porque era um sinal de esperança, entendeu? Pelo momento que eles estavam vivendo ali. Então, daqui a pouco, nos Estados Unidos, você começa a ver alguns movimentos, principalmente na parte rural primeiro, das pessoas reproduzindo isso. Os imigrantes trouxeram, os americanos começaram a participar dessas coisas. Só que esses imigrantes, principalmente os irlandeses, que eram bem malucos das ideias, eles tinham umas travessuras que não era muito legal, entendeu? Não era muito bom. Então começou aquele negócio. Os antigos nabos que eram usados viraram abóboras bonitas, vistosas, coloridas, que eram atiradas nas casas, sabe? Eles pegavam as abóboras, colocava tipo um cabo de vassoura, um lençol por cima, sabe, um negócio assim, e ficava com as abóboras na janela assustando as pessoas. Então assim, algumas traquinagens que começaram a acontecer começaram a gerar problemas. E qual que é o problema de tudo isso? A gente tem que pensar em dois fatores interessantes aí. Essa era uma data que a galera ia para as ruas e era um dia para você extravasar. Era meio que um dia assim, se você quebrasse uma regra ou outra, meio que passava pano, entendeu? É um dia de festa e e aquela coisa toda. E a segunda coisa, a maioria das pessoas estavam mascaradas, fantasiadas, disfarçadas de outra coisa. Então, assim, é a receita do caos. E aí, conforme foi pegando essa moda, vamos colocar assim, as crianças, os jovens que participavam, eles foram encapetando. Cada ano era pior. Então chegou um determinado momento que a galera fazia umas coisas absurdas, tipo, se antes elas jogavam abóbora na casa das pessoas, daqui a pouco elas estavam jogando pedras. Quando foi chegando lá para o século XX, conforme ia passando do século XIX para o século XX, cada Halloween, cada ano que passava, as brincadeiras ficavam cada vez mais perigosas. Estava se desenvolvendo um verdadeiro caos. Então, a galera pegava aqueles carros antigos, eles subiam no monte de feno, suspendia o carro ali. O cidadão ia levantar de manhã, o carro dele estava em cima do monte de feno. Nas regiões rurais, os moleques desmontavam as carroças e montavam de novo em cima do telhado. O seu vizinho acordava, a carroça dele estava em cima do telhado. Além das abóboras que as crianças jogavam, que acabaram se tornando pedras nas janelas, as crianças, elas pararam de assustar as pessoas, fazer brincadeiras assim, bobas, e elas começaram a passar sabão nos trilhos para descarrilhar os bondes e causar acidentes. Arrancar as escadas móveis da frente das casas para as pessoas caírem e se machucarem. Então, assim,
A impressão que dava é que toda aquela aura que a data carrega, de submundo, de terror, de medo, de, sabe, aquele pavor todo, despertava o pior nas pessoas. E as crianças viravam verdadeiros demoninhos pela cidade. Era assim, um verdadeiro caos. Toda vez que estava chegando em 31 de outubro, as pessoas começavam já a ficar ansiosas, desesperadas. Ai, porque não se entra alguém aqui em casa, se acontece alguma coisa, se quebra alguma coisa. Começou a virar a receita do terror, literalmente. Então foi uma fase que o Halloween foi de fato uma festa dos infernos, uma festa de terror. Hoje, o que a gente vê é bobeira, sabe? É bobagem, é brincadeira de criança perto do que já foi. Muitos incêndios aconteciam, também nas regiões rurais. Os moleques iam lá, abria tudo as porteiras, tudo para os animais fugirem. No dia seguinte tinha que ficar todo mundo lá caçando gado para todo lado, tentando prender os animais de novo. E aí, né, com essa aura de terror toda, essa foi uma festa que ela passou a ser chamada de... A noite acabou sendo chamada de Noite das Diabruras ou Noite dos Infernos. Até que, em 1933, ocorreu a pior festa de Halloween de todos os tempos, que foi apelidada de Halloween Negro. Tamanhos acidentes, mortes e ferimentos que aconteceram, muitas casas foram incendiadas, postes elétricos foram destruídos, pedras eram jogadas nas janelas dos carros e a população não sabia mais o que fazer. Até que, né, depois de tudo isso, que chegou num ponto ali que a galera falou, cara, não dá mais, a gente tem que tomar uma atitude. As autoridades, né, delegacias de polícia, escolas, a população em geral, movimentou nos Estados Unidos uma força-tarefa de conscientização e passou-se a criar, olha que loucura, passou-se a criar métodos para distrair essas crianças para que elas parassem de destruir a cidade e as pessoas uma vez por ano. Então começaram a criar vários livrinhos infantis, sugerindo atividades saudáveis de Halloween, né? Aquela coisa, olha, vamos contar história, vamos fazer um concurso de fantasia, começaram a criar várias atividades ali para que as crianças parassem de ser os capeta, né? A verdade é essa. E aí começaram a surgir os primeiros desfiles de Halloween, os jogos, enfim, a coisa começou a ficar... E aí, claro, a indústria, né, muito esperta, olhou e falou, vamos fazer uma graninha com isso. E aí a primeira fábrica de fantasias criou lá uma linha de fantasias infantis, porque até então as fantasias elas eram feitas em casa, com roupas velhas, umas misturas meio esquisitas, umas roupas brega, corta-roupa, não sei o que, aquela coisa bem improvisada. E aí a primeira empresa, que eu não vou lembrar o nome, eu não anotei, né, vou colocar escrito aí na tela na edição, criaram as primeiras fantasias feitas de papel. E essas fantasias, elas eram fantasias e máscaras, elas eram vendidas nas farmácias. E a ideia era muito boa, só tem um pequeno problema em tudo isso. Vamos ver se alguém adivinha. A fantasia era de papel. É inflamável, né? Muita decoração com vela, né? Imagina o que aconteceu com essas crianças. É burrice atrás de burrice. A ideia era boa, mas a execução foi um pouquinho falha, né? Tipo, mais uma bizarrice para a lista de bizarrices do Halloween. E eu nem falei em nenhum momento de fantasmas, percebe? Em nenhum momento eu falei de fantasma. Não tem fantasma nessa história. Não tem a ver com Não precisa. Não precisa de fantasma. O Halloween por si só é a receita do terror. Literalmente. E aí a galera pensou, precisamos de... Eu achei muito engraçado que eu tava vendo um documentário, o cara falou assim, aí as fantasias pegavam fogo e a indústria de fantasias resolveu que precisava de roupas mais duráveis. Aí eu fiquei pensando, porra, as fantasias estão pegando fogo nas crianças, eles estão preocupados que elas sejam duráveis e não seguras? Interessante isso, né? Pois bem, começaram a surgir nos próximos anos as roupas, fantasias de tecido, como é hoje. E hoje você tem lojas enormes especializadas, principalmente nos Estados Unidos, que trabalham só com produtos especialmente fabricados para esta data, né? Bom, aí eles tinham resolvido lá, conseguiram criar vários jogos, atividades, você tinha já as roupas temáticas, lá. E aí, num determinado ano, porque, claro, eles conseguiram acalmar ali as crianças, mas ainda tinham crianças meio arruaceiras, né?
E aí eles achavam que eles precisavam de alguma coisa um pouquinho mais... Precisavam criar alguma tradição, alguma coisa que fosse mais... que pegasse realmente, que distraísse realmente as crianças. E por algum insight, alguma, sabe, canalização do além, sei lá o que aconteceu, uma mulher chamada Doris teve uma brilhante ideia, uma ideia de gênio. Ela pega, fala, meu, tá chegando o Halloween, essas crianças vão detonar com o meu jardim, vão acabar com a minha casa. Ela pega e resolve dar uma festa pra vizinhança. E ela dá a festa e ela começa a distribuir doces para essas crianças. Nos dias seguintes, após aquele ano, começa a sair as matérias no jornal, onde ela foi entrevistada e ela dizia que deu super certo, que ela se deu super bem com as crianças, que ninguém aprontou na casa dela, que estava tudo bem, que agora ela estava tranquila. Depois disso, muita gente viu aquilo e falaram, interessante, vou aderir. E aos poucos todo mundo aderiu ao costume de dar doces para as crianças. É literalmente um suborno, tá? É literalmente um suborno. O ser humano é tão esquisito, mas tão esquisito, que eu acho que a NASA tinha que parar de procurar mistério fora e devia estudar o ser humano. Porque a gente tá falando de crianças. E se você dá a oportunidade, elas viram capeta. O ser humano pode ser maravilhoso ou pode ser um demônio. É bizarro, é bizarro. E então, as crianças foram literalmente subornadas para parar de destruir as cidades uma vez por ano. Literalmente. E aí, é claro, as indústrias de doce olharam e falaram, Hershey's, que é chocolate Hershey's, é dessa época aí. Começou a bombar na época que as pessoas começaram a entregar doce para as crianças no Halloween. Foi quando a marca começou a explodir, entre outras marcas também. E enfim. O quê? Entendeu? É literalmente doces ou travessuras. É literalmente. E aí, beleza. A hora que parece que tá tudo certo, que tá tudo em paz, aparece mais um problema. Uma lenda urbana que começa a surgir, onde começa-se a falar que crianças estão recebendo balas envenenadas e maçãs do amor recheadas com pequenas lâminas. E a princípio, acredita-se que isso foi... Gente, pensa. É aquilo que a gente estava falando lá no começo. Você tá mandando seu filho pra rua, sozinho, no meio de uma bagunça, para bater na casa de estranhos e pegar comida de pessoas desconhecidas e aleatórias. Tinham famílias que não estavam confortáveis com isso. Então, acredita-se que algumas dessas famílias, desses pais preocupados, começaram a criar essas histórias para as crianças ficarem com medo e não participarem do travessuras ou gostosuras. Então, assim, beleza, você quer brincar? Fantasia, vai lá brincar, mas não fica pedindo doce, não vai na casa de estranho. E até aí, beleza? É uma lenda urbana. Porém, ao que parece, de fato, casos assim aconteceram, só que ninguém sabe ao certo se a lenda surgiu porque algo assim aconteceu realmente, e a galera descobriu e começou mais um pânico, ou se a lenda surgiu primeiro, por causa dessas famílias que não queriam que seus filhos participassem desse tipo de prática. E aí algumas pessoas mal amadas que odiavam a bagunça do Halloween resolveram descontar, se inspirar na lenda e descontar nas crianças o mau humor delas por causa dessa data. Não se sabe o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. E enfim, para resumir, conclusão deste vídeo. A gente pensa no Halloween como a questão do sobrenatural. Isso é uma herança lá desde os antigos celtas que perpetuou aí, foi alimentada pela igreja quando veio com a data de finados e todas essas coisas. Aí uma festa que tinha a ver com fé sabe, tradições folclóricas de vários lugares ali, se consolidou numa festa comercial e infantil, mas que ela gira em torno de toda uma normalização de tudo aquilo que é esquisito, bizarro, assustador, tenebroso e sobrenatural, mas não necessariamente. Se a gente para analisar, de fato, eu acho que o que essa história nos ensina é que a gente tem muito medo dos mortos, mas na verdade a gente deveria temer os vivos. E o ser humano é tudo maluco. O que você achou da história, produção? O que você achou aí do outro lado? Fala, o que vocês acharam? Fala, produção, o que você achou? É incrível. A gente literalmente... Assustador. Hoje a gente literalmente desvendou a origem do travessuras ou gostosuras. Eu gostaria de trazer a origem de outras coisas também. Comenta aqui embaixo na descrição se você gosta desses temas pra gente fazer outros vídeos. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Fala tchau, produção! Beijo, tchau!